Hoje é sábado, 5 de setembro de 2020. No nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Servindo ao Próximo, nós vamos apresentar um exemplo bíblico deste serviço. E eu quero introduzir o devocional com a leitura de Mateus capítulo 20, versículos 27 e 28, que diz: E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E o exemplo bíblico que nós queremos trazer para os irmãos, para ilustrar tudo o que nós vimos nestes últimos devocionais sobre o serviço ao próximo, é o José. O José é um tipo de Jesus Cristo, amado e aceito pelo Pai, rejeitado e odiado pelos seus irmãos. Ele experimentou o que se pode dizer o melhor e o pior da vida. Obrigado a viver longe da sua casa, ele reagiu com nobreza. Quando teve a oportunidade de se vingar contra seus irmãos, foi generoso e os perdoou completamente e se reconciliou com eles. José escolheu a toalha do serviço, em lugar da túnica do poder e da autoridade. Nos dias bons ou maus, o que nós podemos observar lendo sobre a vida dele é que a frase recorrente que poderia ser dita acerca dele é que o Senhor estava com José. José honrou a Deus e caminhou com ele, conforme vemos no capítulo 40 e versículo 20 do livro de Gênesis. Também no capítulo 41, versículo 16, versículo 28 e também o versículo 52. Não há registro de que o José tenha cometido algum pecado. Isso não significa que ele não pecou, mas que a sua vida foi caracterizada pela lealdade e pelo serviço a Deus. Ele era um homem irrepreensível. Deus abençoou José em tudo e o fez prosperar, mas não o protegeu das misteriosas provações da vida. Contudo, durante esses momentos difíceis pelos quais José passou, ele não agia de modo diferente de quando tudo ia bem. Ele honrava a Deus e vivia sempre com humildade. Seja como o segundo homem mais poderoso do mundo, quando ele então assume a sua posição na corte de Faraó, ou como prisioneiro numa masmorra, quando esteve preso injustamente. José era o mesmo. Servos são assim. Sejam exaltados, sejam humilhados, eles não mudam. No fim de tudo, Deus usou José como instrumento para salvar duas nações. Sim, porque o Egito também foi abençoado sob a administração de José. A infância dele não foi um mar de rosas. Ele era o favorito de seu pai e isso resultava em descontentamento dos seus irmãos. Isso fez com que seus irmãos planejassem matá-lo. Apesar de não o terem feito, eles, por ódio, por amargura, o venderam como escravo para os midianitas que estavam a caminho do Egito. Ele se tornou assim um missionário involuntário. De um adolescente protegido, agora ele se vê a caminho da escravidão. Ele foi envolto por um mistério tão grande e desorientador que não poderíamos culpá-lo se questionasse a sua crença em Deus. Como poderia confiar no Deus de Jacó, seu pai,
quando ele permitiu tamanha injustiça? A Bíblia não revela os verdadeiros sentimentos de José. Nós não encontramos registro disso. Mas como um ser humano, ele devia ter vivenciado momentos de intenso conflito no seu mundo interior. Profunda angústia, certamente, ele deve ter tido experimentado na sua alma. Não há sinais de que duvidou de Deus ou se irou contra o Senhor. Na verdade, a história dá a entender que José se envolveu em sua nova cultura com autocontrole e determinação. Deus providenciou para que ele fosse vendido para Potifar, que era um alto oficial da corte de Faraó. Na época, o Egito era a nação mais poderosa sobre o mundo. E José foi parar exatamente no meio da elite governante. Em Gênesis 39, versículo 2, nós destacamos: o Senhor estava com José. Na casa de Potifar, é bem provável que José tenha começado a fazer tarefas braçais, enquanto aprendia a língua e a cultura do povo egípcio. Independentemente da confusão mental e emocional que ele pudesse estar atravessando, ele sempre fazia bem o seu trabalho. Até mesmo Potifar, como a gente pode ver no capítulo 39 de Gênesis, versículos 3 e 4, viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele e se tornou seu assessor. E foi promovido a administrador de tudo que Potifar tinha. Mais tarde, José foi injustamente atirado na prisão. E é interessante notarmos que o carcereiro notou o mesmo que Potifar. Em Gênesis 39, versículo 23, nós encontramos esta observação, que o Senhor estava com José. Será que os dois homens sabiam que o hebreu cria no Senhor Deus? Ou José lhes falou sobre o Senhor? José, é fato, insistia em dar a Deus o crédito por suas habilidades, quando poderia ter se enchido de orgulho e se vangloriado da interpretação de sonhos. José exibiu a primeira qualidade de um servo: a humildade. Quando essa virtude se destaca na vida de alguém, sempre revela a Deus como fonte de todo o bem. Portanto, não temos dúvida de que José se torna um exemplo perfeito para nós olharmos na sua forma de proceder, nos relacionamentos que ele teve, de como nós, meus irmãos, em Cristo agora, podemos nos relacionar com as pessoas. Eu gostaria de desafiar você a fazer a leitura dos capítulos de Gênesis que tratam sobre a vida de José. Os últimos capítulos do livro de Gênesis. Dê uma olhada atentamente na vida de José. Amanhã, se o Senhor permitir, nós gostaríamos de ver no modelo de José, nas atitudes dele, exatamente os aspectos que nós estamos agora estudando, procurando cultivar para sermos pessoas que de fato vivam com excelência o nosso estilo de vida. Nós queremos ver, portanto, a abertura, que é o acolhimento, nós queremos ver a aceitação, que é respeitar as pessoas, queremos ver a confiança, o aprendizado, a compreensão e o serviço na vida de José. Eu desejo a todos vocês um excelente fim de semana
na presença do Senhor.